amigos e amigas, sociedade organizada, olá família. Eu gostaria de falar sobre o feriado de Páscoa, que pessoas como eu cresceram nos anos 80, até vendo alguns vestígios do que realmente significa Páscoa para nós que somos cristãos. No entanto, a imagem que ficou para a minha geração e para as gerações que vieram dos anos 80 para cá é de que a Páscoa é o simples momento de se ganhar e de se dar de presente um ovo de chocolate ou qualquer outro artefato de chocolate, seja em barra, em caixas e etc. E, no entanto, só viemos aprender a sentir na nossa alma a verdadeira importância da Páscoa com o passar do tempo e nos últimos anos, porque houve uma preocupação de determinados setores da sociedade em resgatar a essência da Páscoa. Setores esses, logicamente, ligados à parte religiosa, Igreja Católica e Igreja Evangélica, que, nesse sentido, foram fundamentais para começar o resgate que está acontecendo, que é mostrar o verdadeiro espírito da Páscoa. É um resgate que está acontecendo, que vem tomando força e que nessa Páscoa em particular, ela está se fazendo muito presente. Infelizmente, a influência da indústria e a influência da cultura norte-americana, que é uma cultura essencialmente industrializada, artificial, não ligada ao desenvolvimento cultural do cidadão, mas ao desenvolvimento da cultura da indústria e, portanto, do comércio, do interesse ligado ao mercado, ao lucro, desvinculou de um feriado religioso a própria ideia religiosa. E crianças como eu, que cresceram entre os anos 70 e 80, fixaram na cabeça tão somente a imagem do feriado de Páscoa como um feriado comercial, ou seja, ligado ao consumo, à aquisição de um bem, que no caso da Páscoa em particular, a primeira coisa que vem à cabeça de todos nós que crescemos de lá para cá, do final dos anos 70 e durante todos os anos 80 e 90, é a ideia de que Páscoa é um feriado para se comemorar, comer até não aguentar mais, comer peixe e principalmente comer bastante chocolate. Quando na realidade a Páscoa ela é um momento que teve dois grandes acontecimentos importantes na vida do povo que seria futuramente o povo cristão. Num primeiro momento, a Páscoa ela significou a libertação do povo que estava escravizado no Egito. E que povo era esse? Era o povo de Deus, os hebreus, que atualmente são chamados judeus, que viriam a ser chamados judeus. Deus provaria aos hebreus a sua promessa que iria retirar o seu povo do Egito e do açoite da escravidão. Essa promessa foi cumprida e o êxodo é a saída dos hebreus do Egito após o Egito ser castigado pelas 10 pragas que Deus havia avisado que iria impor, e por teimosia do então faraó, Deus impôs as 10 pragas e o faraó, após estar exausto de enfrentar tanta adversidade e não ter como combatê-las, porque era Deus que estava se fazendo presente, principalmente após a morte do seu primogênito, que foi a última praga essa que Deus já tinha avisado que iria impor caso o seu desejo não fosse
atendido pelo faraó. O faraó, como se achava um deus na terra, ele não atendeu e recebeu como castigo a morte do seu primogênito, certo? Aqueles hebreus que obedeceram às orientações de Deus, ou seja, que marcaram as suas portas com sangue de cordeiro, o melhor cordeiro, não qualquer um, porque para Deus não se oferece qualquer coisa. Então, esse dia foi marcado. E os hebreus, no dia marcado, sinalizaram a sua porta com o sangue do melhor cordeiro que tinha na sua cria, e o anjo da morte, por onde passou e viu a marca, não matou ninguém. Essa última praga foi definitiva e conseguiu convencer o faraó a libertar os hebreus do Egito. Então, no primeiro momento, a Páscoa foi determinada pelo próprio Deus, o nosso Senhor, de que aquele dia em que o faraó libertou todos os hebreus do Egito, sob pressão de Deus, direta de Deus, deveria ser comemorado como um feriado religioso, para que aquela data da libertação, da liberdade, da libertação da escravidão fosse lembrada durante várias gerações sem fim, para que os descendentes daqueles que se livraram da escravidão lembrassem da importância de ter a sua liberdade, de estar livre de um domínio, principalmente do domínio do homem, o homem que escraviza o homem. Então a Páscoa significa, num primeiro momento, a libertação da escravidão, do domínio terrestre, o domínio do homem, que historicamente é a comemoração da saída dos hebreus do Egito, portanto, da libertação dos hebreus das mãos do Egito. E anos depois, séculos depois, por uma ironia muito infeliz da história do homem, os sacerdotes contemporâneos de Jesus, tendo inveja dele e não suportando a força política que Jesus já tinha conquistado, e temendo perder o domínio político da sua população, pois o religioso já tivera perdido, juntamente com aqueles poucos fiéis que ainda seguiam a antiga religião praticada no momento, religião a qual o próprio Jesus praticava, certo? Eles fizeram questão de sacrificar a vida de Jesus justamente no feriado religioso que era a Páscoa, que já se tratava de uma tradição, já no tempo de Jesus já era uma tradição de séculos, que não poderia ser maculada por nenhuma outra atividade que não fosse a de prestar homenagem ao nosso Senhor, o nosso Deus. No entanto, os homens obcecados pelo exercício do poder e querendo mostrar força, usaram Jesus como exemplo para mostrar o seu domínio, o seu poder e a imposição da sua verdade, ou seja, a verdade da época que era pregada pelos sacerdotes do templo. Então, querendo humilhar Jesus com a intenção de mostrar à população que o senso comum daquela época que prevalecia e que os verdadeiros representantes da lei de Moisés e da palavra de Deus eram os próprios sacerdotes, os fariseus e saduceus, eles fizeram questão de sacrificar Jesus no feriado da Páscoa, que deveria ser um momento de celebração a Deus, num primeiro momento, e uma celebração também em agradecimento por ter se libertado da escravidão do Egito. Ordens que Deus deixou e que eles não cumpriram. E pelo contrário, além de não cumprir essa ordem, de ter tirado o feriado para um evento político, humano, terrestre, e não para prestar homenagem a Deus, eles ainda fizeram questão de sacrificar o Filho do próprio Deus aqui na terra, encarnado. No caso, era Jesus. Mataram Jesus no feriado. Segundo a tradição ocidental, teria sido o equivalente à nossa sexta-feira, certo? E de acordo com a mesma tradição ocidental, Jesus foi sacrificado na sexta-feira
E contados 3 dias a partir de então, Jesus ressuscitara no terceiro dia, que para nós aqui ocidentais é historicamente contado como um domingo. Então a sexta-feira é chamada Sexta-feira da Paixão, e o domingo seria a ressurreição do nosso Mestre Jesus, Filho de Deus. E portanto, o feriado da Páscoa, modernamente falando, para nós cristãos, é em primeiro plano, não esquecendo da saída dos hebreus do Egito, mas para nós cristãos, o feriado da Páscoa é a paixão de Cristo, ou seja, todo o período de sofrimento que Cristo passou, desde que ele foi preso, julgado e condenado, e sacrificado na sexta-feira, no cumprimento da punição que foi imposta a ele, e após esse episódio do seu falecimento na sexta, ele, contados 3 dias, ressuscitou, dando a volta por cima e mostrando que ele realmente é o Filho de Deus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a luz e ele é a vida. E nenhum outro tem autoridade aqui na Terra para exercer esse papel. Essa é a importância da Páscoa, que foi ofuscada, mesmo em pessoas que nasceram em famílias católicas como eu. Essa consciência do que a Páscoa realmente representa, a saída dos hebreus do Egito e a paixão de Cristo, foram coisas que se apagaram com o tempo, certo? E a causa disso foi a massificação comercial, que é a consequência da produção industrial, que visa o lucro, que quer vender, e o produto da indústria é o ovo de Páscoa, no caso da Páscoa. A indústria vem pesada, o comércio que vende o que a indústria produz massifica a propaganda, e as tradições saudáveis, como é a tradição religiosa, para quem vive a religiosidade, ela morre, certo? E ao morrer a religiosidade, não que todos sejam obrigados a ser religiosos, mas a religiosidade, ela tem um lado bom que a racionalidade não consegue garantir, que é a nossa humanidade, certo? Ao contrário da religiosidade, a racionalidade, ela não nos aproxima e não garante a nossa humanidade e o seu exercício. A religiosidade, ao contrário, por mexer com o nosso psicológico, ela atinge a nossa alma e ela garante que a gente não se torne menos humano a cada dia que passa. E daí a importância de garantirmos a ideia verdadeira e original da Páscoa, ou seja, a saída dos hebreus do Egito e a sua libertação. Portanto, Páscoa é libertação, e a paixão e ressurreição de Cristo. Se ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, ele, portanto, de acordo com a Páscoa, ele renasceu. Então, Páscoa pode ser entendido como libertação e renascimento. Não vamos deixar morrer essa tradição. Um abração para vocês aí, pense nisso, e a gente se vê no próximo vídeo.